Então, hoje a gente vai falar sobre a preparação da peça para a cimentação. E essa cimentação ela vai ser somente cimentação de sistema resinoso, certo? Então, a gente não vai falar hoje sobre fosfato de zinco. Até porque a preparação para a peça, normalmente uma metalocerâmica, para fosfato de zinco, é apenas a limpeza da peça e a limpeza do dente. Então, aqui a gente vai falar sobre como condicionar a peça e quais as etapas de cada tipo de cerâmica que a gente está trabalhando. Então, a gente vai separar e classificar as cerâmicas odontológicas de duas maneiras. Primeiro, pensando elas como ácidos sensíveis, então, onde a gente vai usar o ácido hidrofluorídrico para que a gente consiga condicionar elas, desculpe, e a outra ácido resistente, onde mesmo botando ácido hidrofluorídrico, não há o condicionamento dessa peça. Então, dependendo de qual tipo de material que a gente for utilizar, nós iremos fazer uma técnica de cimentação diferente ou uma técnica de condicionamento da peça de uma maneira diferente. Hoje nós utilizamos, em alguns casos, por exemplo, metal embaixo e feldspática em cima. Então, nós estamos trabalhando, se a gente pensa numa coroa total, nós temos que pensar que o condicionamento dessas cerâmicas, ele vai acontecer somente na parte interna da peça e não em toda ela, né? Mas, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma metal free, ou, por exemplo, um preparo de faceta, ou um preparo de onlay ou inlay, ou até mesmo um preparo de coroa total, onde eu decidi que o meu material vai ser feldspática, disilicato, leucita, ou até uma resina com uma cerâmica infiltrada com resina, eu vou conseguir condicionar essa cerâmica para que ela tenha uma adesão tanto mecânica quanto química com o meu substrato odontológico. Que a gente vai falar isso numa outra aula sobre condicionamento do substrato também. Agora, por exemplo, cerâmicas ou policristais como a zircônia, a alúmina ou uma matriz resinosa, por exemplo, um cerômero, eles não são ácidos resistentes. Então, mesmo tentando condicionar, eu não consigo fazer esse condicionamento. Logo, a técnica de preparação dessas peças serão de uma outra maneira. Então, começando com as ácidos sensíveis, nós temos a feldspática, as reforçadas por silicato de lítio, as reforçadas por leucita, as reforçadas por silicato de lítio e zircônia e as cerâmicas infiltradas por matriz resinosa. Então, aqui eu tenho a zircônia como um ácido, uma matriz não ácido sensível, né? Ou ácido resistente, mas eu tenho maior quantidade com silicato de lítio, que não é o de silicato, é uma outra estrutura cerâmica, tá? Então, quando a gente começa com a feldspática ela é uma das cerâmicas mais bonitas e que mais mimetiza o dente. Só que o problema dela, que isso que a gente vai falar em uma outra aula, é que ela tem problemas com fratura. Então, ela tem o menor fator quando a gente tenta encaixar ela pode trincar, então ela tem mais poder ou mais chance de fratura. Mas ela é a mais bonita de todas. Então, nós iremos condicionar com ácido hidrofluorídrico 10% por 90 segundos. A literatura mostra entre 60 e 120 segundos. Então, de 1 a 2 minutos eu consigo condicionar. O tempo ideal dela é de 1 minuto e meio. Já o de silicato de lítio, ele é o que tem menos matriz vítrea. Então, ele vai ser condicionado o menos possível. Então, aqui, diferente da feldspática, nós estamos utilizando 5% só do ácido hidrofluorídrico. Então, hoje a gente tem ácidos hidrofluorídricos de 10%, 9% e 5%. Deem preferência para o ácido de 5%. Por quê? Porque 20 segundos é muito rápido. Às vezes a gente está começando a condicionar em uma área e a outra área ainda não terminou o condicionamento. E quando a gente chegar no final dessa peça, o primeiro vai dar 20, mas o outro está em 19. Então, se tu está começando a contar, sei lá, 15 e no outro já está 20, ela vai ter 5 segundos a mais de condicionamento. E isso vai fazer com que diminua a quantidade de matriz vítrea e ela fique menos aderente. Então, por isso que a gente vai preferir utilizar o de 5%. Porque caso passe um pouquinho, ele não é tão ácido quanto o de 10%. A leucita, e hoje vocês vão encontrar muito mais a leucita para blocos de CAD/CAM, tá? Então, para fresagens,
do que realmente para técnicas de pó e líquido, por exemplo. Ela é uma matriz, ela é uma cerâmica muito bonita também, muito translúcida, mimetiza muito bem o dente, mas ela só é encontrada em blocos de Cadicam. 10% por 60 segundos. Já o silicato de lítio e zircônia, ele é muito parecido com o disilicato. Não é a mesma estrutura, mas ele é muito parecido, tanto que o condicionamento é muito próximo, tá? De 20 a 30 segundos, não mais que isso. E as cerâmicas infiltradas com resina, com matriz resinosa, então são resinas compostas, elas também vão ser somente em blocos de Cadicam, com maior taxa de cerâmica. 10% de ácido hidrofluorídrico, 60 segundos de condicionamento. Depois que a gente faz o condicionamento, e esse condicionamento vai ser feito em toda a peça, nós iremos fazer a lavagem do ácido, a limpeza com um spray de ar e água por 30 segundos e secar a peça. O que é muito importante é que a gente vai fazer essa limpeza, não iremos utilizar, por exemplo, ela segurando ela e lavando em qualquer lugar. Por quê? Porque essa peça pode soltar da mão, né, o que acontece muito na prótese, e ela pode voar e ter algumas pequenas microtrincas e a gente não visualizar. E depois de cimentado, a gente vê essa trinca ou a peça acaba fraturando. Então, como é que a gente faz? A gente coloca na cuba, numa cuba, pode ser a cuba de cirurgia, aquela cuba que tem grande, pode ser também no nosso lixinho, que a gente usa em cima da bancada, vai colocar gás em cima dele, vai levar a peça o mais próximo possível da gaze e primeiro começa com a água e depois joga o spray. Primeiro limpa tudo e depois joga o spray com água por 30 segundos, tá? É bem importante a gente fazer isso para não ter perigo de soltar e cair. Por que a gente vai colocar gás embaixo? Porque ele é tanto a cuba quanto o lixinho, ele é metal, né? E aí pode tocar e fraturar. Ou se não fratura, microtrincas, e com o passar do tempo vai fraturar essa peça. Vocês não vão ver. Em alguns casos vocês vão ver no momento da cimentação, mas em alguns é muito para frente. Então, para a gente evitar isso, caso solte da mão da gente, ele cai dentro de uma gaze e aí absorve impacto. Existe uma outra possibilidade que é também usar aqueles sticks para colagem da peça, tá? Pode usar aquilo lá também, mas mesmo assim colocar em algum lugar onde fica de fácil remoção caso caia, porque aquilo lá também solta um pouquinho. Lavei, eu vou usar de novo um outro ácido, que é o ácido fosfórico, por 30 segundos, independente da peça que a gente for utilizar. Importante, o ácido fosfórico ele é opcional, não é obrigatório a lavagem com ele. Eu posso usar o ácido hidrofluorídrico, lavar e passar para a próxima etapa. Ou eu posso fazer ácido hidrofluorídrico e ácido fosfórico. Por que eu vou utilizar o ácido fosfórico? Porque quando a gente faz o condicionamento com o hidrofluorídrico, ele solta muita gordura e também alguns detritos da cerâmica. Por exemplo, fosfato, potássio também tem um pouco na cerâmica. E isso vai fazer com que precisa ser limpado essa peça. E aí a gente vai usar o fosfórico. Mas não existe nenhum estudo que comprove a efetividade desse ácido fosfórico. Então, se não usar, não tem problema. Tá, mas eu vi que dá para usar uma cuba ultrassônica com água destilada por 4 minutos. Pode ser utilizado também. Também vai fazer essa lavagem inicial. Mas o spray com água, somente com água e ar, ele já faz uma boa limpeza dessa área. Pode usar ácido fosfórico, cuba ultrassônica por 4 minutos ou não usar nada, tá? Desde que a gente limpe bem essa primeira parte. É importante a gente fazer uma boa lavagem do ácido hidrofluorídrico. Não, mas eu quero usar o ácido fosfórico. Vai fazer algum benefício? Sim, vai fazer uma limpeza adequada. Se eu usar só a cuba ultrassônica, vai fazer a mesma limpeza. E se eu não fizer nada, se vocês lavarem de uma maneira adequada, também vai fazer essa limpeza, tá? O ácido fosfórico é opcional. Quero utilizar o ácido fosfórico porque eu me sinto mais seguro utilizando ele. Ácido fosfórico, 30 segundos, independente da cerâmica que nós estivermos utilizando. E, de novo,
lava pelo menos por 30 segundos, faz essa limpeza com spray de água e ar na peça, por toda ela, e aí a gente vai secar. Seca com ar, só o ar daí da trips. Cuidado no segurar, é importante que a gente segure essa peça de uma maneira adequada para que não ocorra a soltura dela e ela não voe pela sala onde a gente está atendendo. Lavei, então fiz ácido hidrofluorídrico com a quantidade de tempo adequado, lavei, passei o ácido fosfórico, fiz a lavagem. Quando a gente terminar essa lavagem, quando a gente secar ela bem, essa peça vai ficar muito fosca. E aí ela tá ávida por algo mais que tenha água. Por isso que a gente vai fazer a silanização dessa peça. Vocês conseguem ver na tela onde essa peça tem metade está silanizada e a outra metade ainda não. Por quê? Porque eu fui colocado o silano na parte mais interna dessa peça. E por ela estar muito ressecada ou fosca, ela está ávida pelo silano, então ela puxa esse silano. Então por isso que é importante que a gente aplique o silano em toda a peça ativamente por 20 segundos. Então vai lá com um microbrush ou com um pincel, uma gota de silano e esfrega bem a peça. Esfrega, 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 esfrega durante 20 segundos ativamente com o microbrush. E depois vai aguardar 60 segundos. Ah, mas eu esperei 1 minuto e meio. Não tem problema, tá? É 60 segundos. Pelo menos 60 segundos. Normalmente nessa etapa a gente vai para fazer o condicionamento do dente, que vai ser uma outra aula para a gente falar sobre isso. Então a gente vai e condiciona o dente. E enquanto isso espera esses 60 segundos. Independente da técnica que a gente for utilizar, independente do material que a gente for utilizar, a silanização é a mesma. Tanto para feldspática, quanto para silicato de lítio, leucita, silicato de lítio e zircônia e cerâmica infiltrada por matriz resinosa. Tanto faz, todas precisam ser usadas silanização. Silanizei, esperei os 60 segundos, ativei 20 segundos ativamente, esperei os outros 40 segundos com ela em repouso e eu vou deixar ela onde? Vocês vão ter uma bancada com um estojo de preferência, onde eu consiga separar, por exemplo, se eu estiver fazendo uma cimentação de facetas de 10 laminados, é importante que a gente coloque isso numa bancada, enumere as facetas, então essa faceta do 11, do 12, do 13, do 14, do 21, 22, 23, 24 e vai. Lava elas, ácido, lava, silanizou, coloca ela no lugar certinho dela. Por quê? Porque na nossa bancada é bem provável que tenha alguma coisa molhada. Se essa faceta, essa coroa, qualquer peça que a gente esteja silanizando, tocar nessa parte molhada, lembram que a cerâmica, ela está condicionada e ela está ávida por algo molhado. O que vai acontecer? Vai ser absorvido esse líquido. E aí pode ser que além do silano tenha água, tenha saliva, então não pode. Então sempre vai silanizar ela e colocar ela em um lugar seco e seguro, certo? Silanizou ela, a próxima etapa é sistema adesivo. No sistema adesivo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na silanização, vai aplicar ativamente. E aqui a gente vai ter um diferencial de acordo com qual técnica nós estamos fazendo e qual é o tipo de cimentação que a gente vai usar. Qual é o tipo de cimento resinoso que nós estamos utilizando. Por quê? Porque se a peça ela for menor do que 2 milímetros de espessura, nós não iremos aplicar o fotopolimerizador. O adesivo sim, o fotopolimerizador não. Por quê? Porque pequenas peças muito finas, com pequenos preparos, a camada de adesivo pode interferir na adaptação. Então, pequenos preparos, peças muito finas, por exemplo, uma faceta, uma lente de contato, ou até uma onlay muito fina, muito pequena, nós não iremos fotopolimerizar o adesivo, certo? Mas, por exemplo, para coroas totais, para endocrowns, onlay,
que são peças mais, ou até uma faceta de cerâmica que esteja um pouco mais grossa, nós podemos ativar o adesivo. Mas preferencialmente para facetas, lente de contatos, nós não fotoativamos o nosso adesivo, certo? Então, aplica ativamente, remove os excessos com um jato de ar e não fotoativa. Vai fotoativar quando? Quando nós utilizarmos, por exemplo, para coroas totais ou para onlays, e overlays e end-crown, onde a quantidade de adesivo não vai interferir na minha adaptação, porque ela vai ser, por mais que a peça esteja adaptada, ela não vai ser fina o suficiente para atrapalhar na cimentação. Apliquei o meu sistema adesivo e aí eu vou fotoativar ou não, certo? Então, para cerâmicas onde existe, elas são ácidos sensíveis, nós iremos usar o protocolo ácido hidrofluorídrico, dependendo do tipo de cerâmica que vocês vão utilizar, vocês vão usar uma dosagem do ácido de 5 ou 10%, de 20 segundos até 2 minutos de condicionamento. Depois disso, vai fazer uma lavagem por 30 segundos com spray de ar e água, seca. O ácido fosfórico vai ser opcional, junto com cubo ultrassônica, ou somente a lavagem dele. Depois, a gente vai obrigatoriamente fazer a silanização com 20 segundos ativo e 40 segundos aguardando. E depois desses 60 segundos, nós iremos fazer a aplicação do sistema adesivo, aplicando ativamente no primeiro momento, removendo os excessos com ar, fotoativando ou não, dependendo do tipo de cimento e do tipo de cerâmica e também do tipo de preparo que nós fizemos no paciente, tá? Assim a gente finaliza a de ácidos sensíveis. Depois a gente vai para os ácidos resistentes, que são zircônia, alúmina e a matriz resinosa. Que matriz resinosa? Por exemplo, o cerômero. O cerômero também não é condicionável, certo? Antes a gente tinha uma cerâmica com matriz resinosa, tá? Essa é condicionável. Por exemplo, o Lava Ultimate, certo? Ele é condicionável. Uma matriz resinosa, por exemplo, o cerômero, e também a da FGM, que é o Brava Block. Ele não é condicionável. A gente precisa jatear com óxido de alumínio, mais ou menos em torno de 2 a 2 bar e meio, e a gente vai fazer um condicionamento até que essa peça fique fosca, tanto a zircônia quanto a alúmina, e a matriz resinosa também. Em específico, a matriz resinosa, então, a cerômero ou qualquer bloco de resina, nós podemos também asperizar a área com pontas diamantadas, certo? Eu não tenho o óxido de alumínio e eu quero fazer com uma resina. Então, daria para fazer só uma asperização com a ponta diamantada. Asperizei com ponta diamantada, se for a matriz resinosa, ou fiz o jateamento com óxido de alumínio, se for zircônia, alúmina ou até a matriz resinosa. Então, esse vai ser como se fosse o condicionamento com ácido hidrofluorídrico. Então, esse jateamento ou asperização, ela vai deixar a peça, a nossa cerâmica, um pouco mais fosca e um pouco mais condicionável. Existe também a possibilidade de fazer uma silicatização na zircônia. Isso a gente pode pedir para o laboratório fazer para nós. Envie a peça com sílica, por exemplo, com cristais de sílica. Então, ele vai injetar cristais de sílica, a mesma coisa que funciona com o jateamento de óxido de alumínio, mas aí vocês vão comprar, por exemplo, o cojet, e o cojet vocês vão introduzir com o mesmo aparelho e vocês vão jogar isso na zircônia, na parte interna da zircônia. Isso vai fazer com que ele vire condicionável. E aí sim eu posso usar a mesma técnica que a gente utilizou anteriormente: ácido fluorídrico, ácido fosfórico, silano e adesivo. Se vocês não fizerem isso, jateamento com óxido de alumínio e asperização das pontas. Fiz essa primeira parte, eu vou fazer a limpeza com spray, ar e água por 30 segundos de lavagem. A mesma coisa que a gente fez para ácido resistente. Depois que a gente fez a limpeza, nós iremos
silanizar ou fazer o sistema adesivo. E agora vai ser um pouco diferente da ácido resistente, porque aqui eu não, da ácido sensível, porque aqui eu não tenho, não é ácido sensível, ela é ácido resistente. Então existem duas opções para zircônia e alumínio. A primeira opção é, eu fiz o jateamento e eu posso colocar somente o primer metálico. Quando eu colocar o primer metálico, eu não preciso colocar o adesivo. E a segunda opção é utilizar cimentos, e aí agora eu estou falando de cimento resinoso, cimento com os monômeros fosfatados. O que é monômero fosfatado? É aquela molécula 10-MDP. Quem tem o Relax do 200, o Panavia F2.0, o Panavia V5, o sistema resinoso Clearfield Semente, SA Semente, também tem. Então, são esses cimentos que contêm a molécula 10-MDP, certo? Qual é o primer metálico que a gente pode comprar também? A Ihler tem um Y-Zap, que é um primer principalmente para zircônia. Ele já, tanto para metal quanto para zircônia. E aqui a gente está falando sobre primer metálico, então a gente pode adicionar nessa parte a metalocerâmica, por exemplo. Eu quero fazer uma cimentação com cimento resinoso numa metalocerâmica, porque o meu dente, por exemplo, é natural, ou eu fiz um pino de fibra e eu quero que ela tenha uma adesão melhor com o meu pino de fibra. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na zircônia. Asperização, com o jateamento com óxido de alumínio, e aqui a gente coloca um primer metálico. Então pode ser o da Ihler, que é o Y-Zap, pode ser também um da Angelus, que se chama MZ Primer, e também tem o da Curaray, que é o Primer Alloy. Tanto faz o que vocês quiserem comprar, ela é uma primeira opção, muito boa, dá para utilizar. Então a gente vai usar o primer metálico e depois o cimento resinoso. A segunda opção é cimentos direto, já o cimento com a molécula MDP. Já para a matriz resinosa, nós temos uma asperização, eu posso silanizar a peça por 60 segundos, então eu vou utilizar silano nela, silano ativos por 20 segundos, ativa com microbrush, passa ativando e depois eu vou utilizar, vou aguardar mais 40 e depois eu vou utilizar o meu adesivo. E aqui a gente volta para ácidos sensíveis, onde eu vou ativar ou não o meu adesivo, dependendo do que a gente está trabalhando. Dá para fazer uma faceta de resina composta, de um bloco de matriz resinosa? Dá sim, com certeza. Então a gente vai fazer camadas mais finas, aplica uma camada de adesivo, remove os excessos com ar e não fotoativa. Coloca o cimento e fotoativa depois tudo num grupo só. O adesivo do dente, o cimento e o adesivo da peça. Certo? Dúvidas? Perguntem ali embaixo. Comentários também é sempre importante e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo.